Os erros de construção mais caros do mundo. Se você nunca cometeu nenhum erro em seus projetos acadêmicos ou apresentações de escritório, você não alcançou nada. Mas isso não significa que você deve continuar cometendo erros. Errar é humano. É a narrativa mais tradicional que todos costumam dizer quando estão errados. O que realmente importa é como você lida com suas imprecisões e o que você aprende com seus erros. E se você descobrir que um arquiteto cometeu um pequeno erro e milhões ou até bilhões de dólares foram perdidos, será que se desculpar resolveria esse custo? E se as janelas de um prédio que custaram bilhões de dólares se quebrassem por causa de um erro fundamental em sua infraestrutura? E se os arranha-céus mais altos desabassem, causando adversidades na cidade? Fique nesse vídeo até o final porque, nesse clipe recortado, vamos adicionar os erros de construção mais caros do mundo. Uma calorosa recepção para nossa audiência. Este vídeo será informativo, assim como você apreciou nossas atualizações anteriores. Se você é novo em nosso canal, certifique-se de apertar o botão de inscrição e o ícone do sino no canto inferior direito de suas telas digitais. E se você já fez isso, dê um toca aqui. 1. Arranha-céu emitindo raios mortais. Você já ouviu falar nas notícias que um arranha-céu com 37 andares está derretendo veículos motorizados e que, se puder, facilmente frita um ovo em um dia ensolarado quente naquela localização? Se não, deixe-me apresentar a você. Você pode estar pensando que Londres nunca é conhecido por altas temperaturas, mas há uma rua em Londres onde o assento da sua bicicleta pode queimar facilmente. Este arranha-céu de 37 andares foi chamado de walkie-talkie por sua semelhança com o walkie-talkie. Apesar de sua infraestrutura notável, este arranha-céu não tem influência positiva em seu bairro. Localizado na rua Fenchurch, o arranha-céu de Londres que emite raios de morte está localizado no centro financeiro mais movimentado de Londres. O grande problema está em sua concavidade na parede externa sudeste deste prédio. Como esta concavidade causa problemas? As paredes de vidro espalhadas neste local refletem diretamente os raios solares mortos nesta rua devido à forma côncava do arranha-céu. Pesquisas concluíram que esse problema foi levantado apenas por causa de um grande erro cometido quando a fundação deste projeto estava sendo colocada. As lojas ao redor frequentemente reclamam de seus tapetes perdendo sua maciez devido às ondas de calor diretas. E um homem até mesmo fritou um ovo quando a temperatura desta rua estava acima de 72 graus. Um dos terceiros arranha-céus mais altos da região, que vale centenas de bilhões, está ameaçando as vidas dos cidadãos. 2. Torre Inclinada de Pisa. A torre artificial mais surpreendente, porém o erro mais reconhecível. Uma estrutura arquitetônica pode não corresponder às suas expectativas em relação à sua infraestrutura. O mesmo acontece com a Torre Inclinada de Pisa. A Torre Inclinada de Pisa tem sido um marco para esta cidade desde que sua fundação foi colocada. O fato desta torre icônica não se linear é outro grande erro cometido pelos arquitetos deste edifício. 2 anos após o início da sua construção, em 1173, notou-se que esta torre estava inclinada para o sudeste do país, e isso se devia a um solo macio e desigual, e sua continuação descuidada. Para compensar suas imperfeições, os arquitetos começaram a colocar tijolos na direção em que a torre já estava inclinando. Para sua surpresa, em vez de inclinar para o sul, a Torre de Pisa começou a inclinar para o norte. Apesar desse defeito da humanidade, o tema da Torre Inclinada de Pisa ainda é um marco significativo da cidade e, após enfrentar várias tempestades, permanece em sua posição inclinada. 3.
Aon Center, Chicago, uma das estruturas mais altas de Chicago. O Aon Center foi projetado para ser usado como sede de empresas de petróleo em Chicago. Com 83 andares, o Aon Center de Chicago entrou em cena em 1973. Esta paisagem retangular tem molduras de aço em torno do prédio, como cortinas, e oferece uma vista espetacular. Os mármores Carrara importados fazem com que se destaque excepcionalmente bem e capturem os olhos dos visitantes. Essa característica notável pode parecer atraente à primeira vista, mas o problema principal estava nessas pedras de mármore importadas. Esses mármores eram finos ao ponto de, pouco tempo depois de esta paisagem ter sido colocada em funcionamento, essas molduras começarem a rachar. Blocos do prédio se desprenderam e foram parar nos arredores. Assim, outro erro humano resultou em um prejuízo de mais de 80 milhões de dólares. A estrutura dessa infraestrutura foi então substituída por lajes adequadas e caras. 4. Ópera de Sydney, um dos projetos mais mal direcionados do mundo. Já pensou em uma infraestrutura magnificamente bonita, admirada pelo mundo, que ainda pode se revelar um dos projetos mais mal direcionados do mundo? Mas é a triste verdade. A Ópera de Sydney não foi construída como se imaginava, tanto em relação ao tempo levado para sua construção, quanto ao custo. Esse projeto não atendeu ao desejo do arquiteto. Em vez de competir no tempo estimado de 4 anos, levou 14 anos, com um custo de 14 milhões de dólares australianos, enquanto o custo original era de cerca de 7 dólares australianos. Adicionamos isso à nossa lista dos erros de construção mais caros devido às salas de palco da ópera mal estruturadas e às imperfeições em sua acústica. A inadequação desses instrumentos acústicos nem mesmo permite que os músicos ouçam sua própria música. 5. Ponte de Tacoma, Narrows, Washington. Uma ponte dançante é um dos típicos erros de engenharia, sendo a terceira maior ponte suspensa do mundo, valendo milhões de dólares, colapsou após poucos meses de uso. Localizada em Washington, nos Estados Unidos, a construção da Tacoma Narrows foi concluída em 1940, mas não durou muito tempo. Devido à má qualidade dos materiais utilizados em sua construção, a ponte colapsou e tinha um movimento oscilatório com a maior amplitude, chegando a 1,5 acima de sua base, sendo assim chamada de ponte dançante. Outra interpretação equivocada foi a redução de sua largura durante a construção, o que levou ao colapso precoce desta ponte. 6. Catástrofe em Riverside, Lotus. A tragédia do 7º bloco do complexo de apartamentos em Xangai, China, levou a vida de uma pessoa e milhões de dólares investidos em sua construção simplesmente desapareceram. O motivo por trás do colapso de um prédio de 13 andares em Lotus foi novamente a maior falha de construção. Este problema foi causado pelo sistema de estacionamento subterrâneo deste empreendimento. Com mentes insensatas, eles começaram a colocar a terra e a sujeira do outro lado. Esta terra volumosa que foi coletada de um lado causou um deslocamento lateral no apartamento do 7º bloco e levou ao colapso do prédio. Outra razão por trás do colapso foi o comportamento ignorante dos trabalhadores, pois os pesquisadores concluíram que uma empresa de construção com bom senso nunca cometeria esse erro. Os arquitetos também foram responsabilizados por não pagarem pelo trabalho de qualidade. Em vez disso, mais de 30 milhões de dólares foram jogados no ralo por causa de outro erro humano. 7. Paisagem de arranha-céus sem elevador. Edifício residencial mais alto da Europa. Como você conseguiria chegar ao último andar de um prédio
com 47 andares, com elevadores ou escadas rolantes. Mas e se não houver nenhum deles no prédio? Você se esgotaria subindo até o último andar? Obviamente não. Essa é a razão pela qual o prédio mais alto da Espanha está na lista dos erros de construção mais caros. Quando os construtores originais desse edifício, o Banco da Galícia, enfrentaram crises financeiras e econômicas, o Banco da Espanha assumiu o controle desta infraestrutura. Em outras palavras, sua responsabilidade estava sob o controle de construtores gananciosos que não prestaram atenção em seu design. E quando a construção foi concluída, perceberam que não havia espaço para nenhum elevador chegar ao último andar. Por causa disso, nenhum apartamento foi vendido nos andares que levam à sua altura, e este edifício mais alto não tem nada para fazer e está parado sozinho. Esta foi a lista dos nossos vídeos de hoje sobre os maiores erros de construção do mundo. Gostaríamos de ouvir o que você pensa na seção de comentários. Além disso, se você tiver mais falhas de construção em mente, não se esqueça de mencioná-las também. Isso certamente ajudará outras pessoas a saberem mais coisas.